3 horas com 21 minutos, de volta com Conversas Cruzadas pela CBN Floripa, CBN Joinville. Estamos falando hoje sobre o Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina, que começa na próxima sexta-feira. Vários pontos discutidos no fórum, que a gente está também antecipando aqui no Conversas Cruzadas de hoje. Os convidados no programa, Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do CRM e coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas, Dr. André Sobieraski, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, e a doutora Lisiane Anzanello, que é presidente do CIMESC em Blumenau, todos conosco de forma online, participando do programa para quem acompanha no rádio e também na internet. No bloco anterior, a gente falou sobre a situação atual em Santa Catarina, sob o ponto de vista de monitoramento de leitos de terapia intensiva. Nunca se monitorou tanto isso como aconteceu na pandemia, né? Quando a gente atualizava praticamente todos os dias como estavam os leitos para a população geral, os leitos Covid. Enfim, depois da Covid, alguns foram fechados. Teve a questão do dinheiro repassado de forma federal para a manutenção de leitos no estado. Isso já era algo previsível, porque o dinheiro ia até certo ponto. Agora a gente tem uma sobrecarga no sistema, época de doenças respiratórias, também o drama para os pequenos, leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátricos, enfim. É um cenário difícil que a gente tem uma resposta que não está sendo imediata. Algumas regiões ainda com a questão da transferência para outros pontos onde tem leitos disponíveis. Dr. Eduardo Porto Ribeiro, presidente do CRM. Como também o CRM monitora a situação atual em Santa Catarina? Olha, nós estamos monitorando com extrema preocupação, porque esse é o problema médico mais grave que o Estado vive hoje, né? Eu queria trazer esse programa para a pauta do FEMESC, porque, na verdade, isso também passa, a solução no longo prazo desse problema passa pela o que a gente está chamando aqui de valorização do profissional médico, a valorização da profissão, né? Não confundir simplesmente com pagar mais ao médico. Nós estamos falando aqui de valorização da profissão médica. E depois eu queria também, Douglas, que me permita, entrar porque tu antecipasse o tema, que foi fruto de conversa tua cruzada na semana anterior, relacionado a número de vagas de escola de medicina e moratória. Eu queria deixar muito claro aqui uma mensagem, que é o seguinte: nós não precisamos hoje de nenhuma vaga mais de medicina no Brasil. E, pelo contrário, nos próximos anos, provavelmente, o correto vai ser falarmos em redução do número de vagas, né? Quando a gente fala, começando por esse assunto, que é um assunto que eu acho muito relevante, isso tem a ver com a valorização do médico também, né? E de como esse médico está atuando no mercado de trabalho, né? Quando a gente fala de vaga de medicina hoje, uma abertura de vaga de medicina hoje, a gente está falando do médico daqui a 6 anos. A gente não está falando que criou uma vaga hoje, nós teremos um médico hoje, né? É de 6 anos o curso de duração de médico quando ele não faz a residência médica. Em 2020, pelo censo, nós tínhamos 500 mil médicos no Brasil. Isso dava 2,4 médicos por habitante. Bom, o número de faculdades de medicina dobrou na última década. E hoje somos 337 escolas médicas. Somos o segundo lugar do mundo com o maior número de escolas médicas, só perdemos para a Índia, né? Só que a Índia tem 1,2 bilhões de habitantes, tem 6 vezes mais habitantes que o Brasil, né? E nós perdemos para a Índia por 50 escolas médicas, estamos quase perto da Índia já. E temos o dobro do terceiro colocado, que é os Estados Unidos, né? Com esse número de escolas médicas hoje, né, nós formamos 30 mil médicos por ano. Né? Então, com 500 mil médicos em 2020, já somos hoje 540 mil médicos e vamos terminar 2022 com 560 mil médicos. A OCDE ele considera que o número adequado de médicos por habitante é de 3,5. Bom, isso em 6 anos nós vamos chegar lá. Sem criar uma vaga, em 6 anos nós vamos chegar lá. Então, para essa conta fazer sentido, se abrir uma vaga hoje, ou 10 vagas, ou 20 mil vagas novas, né, que nós vamos pular de 30 mil para 50 mil, que as escolas médicas querem, a União das Escolas Médicas, isso eles fazem uma conta financeira aí, né? Uma conta de quanto vale cada aluno de medicina, pagando 12, 13, 14 mil reais por mês. Essa é a conta que eles fazem.
Eles não estão preocupados na questão social, na qualidade do ensino, essa não é a preocupação número um. Os coordenadores de curso de medicina dessas faculdades estão preocupados, né? Mas isso não reflete no CEO da empresa, né? Essa não é a preocupação do CEO das empresas, das universidades. Então, quando a gente vê que daqui a 6 anos a equação está igual ao que a OCDE preconiza, e aí nós vamos estar igual o número de vários países desenvolvidos, né? Daqui a 3, 4, 5 anos, a gente tem que estar pensando em diminuir, porque o número a natalidade médica é 5 vezes maior que a população. Então, em 10 anos, em 15 anos, vai estourar o número de médicos, isso não é bom para a população, isso não faz bem para a sociedade, né? O que nós temos que estar preocupados agora é com a qualidade dos médicos que estão se formando. Os médicos que estão se formando hoje, como que estão a qualidade dessas escolas? E nós temos 16 escolas em Santa Catarina e só 2 delas estão acreditadas pela SAEM, que é o sistema de acreditação do CFM. Então, as escolas médicas não estão fazendo o seu dever de casa, né? Boas escolas médicas, quando dobram, triplicam o número de alunos, elas têm dificuldade de se enquadrar em critérios mínimos de qualidade, né? Que são esses critérios que o CFM preconiza. Então, é por aí a discussão, e a população tem que ser alertada. E nós vamos trazer essa discussão para o FEMESC, sim, porque precisamos de um médico qualificado atendendo a população. Essa é a nossa preocupação. Em relação... Só para incluir a informação, né, que os cursos esses que querem abrir no Brasil devido ao período de moratória não conseguem, então tem ação no STF, eles falam em ampliação de até 20 mil vagas dos cursos de medicina no país, né? Agora a questão se o senhor fala que tem médico disponível, né, em termos de número, a questão é a distribuição desse médico, né? Não é só criar vaga que vai resolver o problema. Justamente. Se aumenta 20 mil vagas, nós vamos de 30 mil para 50 mil vagas. Vai continuar o excedente. Claro, em 6 anos isso não vai ter reflexo nenhum, porque demora 6 anos para o médico se formar, e daqui a 6 anos, que é 2028, quando nós estaremos já no número adequado pela OCDE, aí vai estourar um problema que é um número exagerado de médicos que não vão ter para onde ir, né, e vão estar inundando o mercado de trabalho com médicos que não tiveram boa formação, porque não tem estruturas para tudo isso de médico formado. Esse médico vai querer fazer residência médica, não tem estrutura para residência médica de qualidade para todos esses médicos, né? A qualidade, ela não quantidade não é qualidade, né? E a gente está numa proporção agora que ela já passa um pouco do previsto como ideal, né? Para os próximos anos, eu diria que a gente está num bom número e que para os próximos anos vamos ter que considerar reduzir. A distribuição é o problema crucial. Tu tocaste no ponto fundamental, que é a distribuição desse médico. O médico costuma estar distribuído não só em Santa Catarina, como em outros estados da federação, no litoral, nas capitais, né? Por que isso? O médico, e aí eu trago o problema da neonatologia que nós estamos enfrentando. Quem são esses neonatologistas, esses abnegados que estão lutando para salvar vidas, né? Dentro dessas maternidades, dentro desses setores de neonatologia, muitas vezes sem material adequado, né, enfrentando superlotação, enfrentando carga de trabalho exagerada, por falta de profissionais na escala de plantão. Esses profissionais estão lá de que forma? Eles muitas vezes são temporários. Eles assumiram esse cargo no Estado, na Secretaria, e daqui a 2 anos eles não sabem o que vai ser da vida deles. Eles vão começar da estaca zero de novo. Eles vão ser demitidos potencialmente. E qual é a segurança que eles têm, né? Acontecem situações similares com o médico que se forma e vai para o interior. O prefeito promete mundos e fundos, contrata a salários altos, paga o primeiro mês e não paga o segundo. Qual a segurança de trabalho que esse médico tem? Então, nós propomos aqui como solução uma carreira de estado de médico. Isso é muito claro para nós das entidades que é uma solução factível e que é uma solução que resolve no longo prazo. O médico ele tem carreira, ele tem segurança, ele vai trabalhar em dedicação exclusiva para o Estado. Ele é um agente de distribuição de saúde do Estado. Ele é um agente do Estado, assim como é o juiz, assim como é o promotor. Ele vai estar tranquilo naquela cidade que ele se deslocou, porque ele tem segurança. Ele não vai ser demitido pelo próximo prefeito. Não, ele tem segurança. Aquela população que depende dele vai poder contar com ele. E ele vai ficar lá 5 anos naquela cidade,
ou 6 anos, ou 7 anos, e depois ele vai poder migrar para uma próxima cidade, porque isso vai ser um plano de carreira. Ele vai se aposentar pelo Estado, ele vai ter essa segurança, a população vai ter essa segurança. Então, essa carreira de estado de médico, quantos médicos precisa em cada cidade? Isso tem um número. O Estado fornece essa mão de obra, esse profissional, tanto na sua estrutura própria, quanto nas cidades. A prefeitura entra com a infraestrutura, porque o médico precisa de infraestrutura. O médico vai trabalhar no interior, ele não encontra infraestrutura, ele não fica. Então, essas coisas, isso que nós vamos discutir nesse fórum. Né? O Médicos pelo Brasil, que é o programa para locais mais longínquos, mais de difícil acesso, Dr. Rafael Câmara, que é o secretário, é o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, ele vem no nosso fórum, vai estar aqui presencialmente debatendo conosco, mas essa possibilidade de carreira do médico dentro do Estado, solucionando os locais de mais difícil acesso, de mais difícil distribuição. Então, e a Secretaria do Estado da Saúde também vai ter seu espaço para nos dizer como que encara essas soluções e quais as soluções que vêm sendo dadas. Por exemplo, recém fomentou a valorização do RPM, né, da remuneração por hora trabalhada dos médicos, uma proposta nova. Então, a Secretaria tem boas pessoas de carreira dentro da Secretaria do Estado da Saúde que, junto conosco, talvez nós consigamos guiá-los para construir em conjunto essas soluções para o Estado. Tá? Nós temos aqui muitos ouvintes participando conosco, agradecendo demais a audiência. Nosso WhatsApp à disposição, 48991813800, também nas plataformas digitais. Lembrando que daqui a pouco a gente tem a participação dos ouvintes aqui com os questionamentos, algumas opiniões também. Essa questão da distribuição dos médicos é algo que está chamando a atenção também da nossa audiência, que faz alguns questionamentos nessa área. Também tem o repórter CBN daqui a pouco com a rede, e eu queria convocar mais uma vez os ouvintes, né, que podem mandar aqui o mensagem em texto e também em áudio, que a gente reproduz aqui para a participação do Conversas Cruzadas, que está falando hoje sobre o fórum, o FEMESC, o Fórum das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina, que começa na próxima sexta-feira em Florianópolis. Agora, 13h34, repórter CBN.